Boa noite, meus amigos. Boa noite. Tá gravando, Cida? Tô gravando. Hoje a gente faz uns cortes. Tô um pouco atrasado, né, Cida? Por quê? Um mês atrasado, mais ou menos. Não, mas é sempre... Não dá nada? Não dá. Amigos, eu vou falar da Páscoa hoje. Se eu me atraso um pouquinho mais, eu venho falar do Natal. Tive um contratempo profissional, não consegui vir aqui na semana da Páscoa. Mas estou aqui hoje, com devido atraso, mas temos toda a eternidade para conversarmos sobre a Páscoa. Então, ainda em tempo. E eu, como você sabe, aqueles que frequentam a casa aqui rotineiramente, eu sou espírita desde criança, né? Desde muito novinho eu frequento essa casa aqui. E o espírita, ele é ensinado na evangelização, no grupo de estudo, que minha primeira evangelizadora está aqui, não vai me deixar mentir, Dona Doroti. O espiritismo não tem dogmas. Então a gente não faz celebração de casamento, né? A gente não tem dogmas. E aí quando chega uma data como a Páscoa, a gente fica naquela assim, comemora ou não comemora? Comemora ou não comemora? Eu sou espírita, mas é Páscoa. Mas eu sou espírita. Espiritismo não tem dogma. E claro que isso é uma herança dos nossos séculos, vivendo em outras comunidades religiosas. E isso é herança da nossa humanidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a Páscoa não é uma invenção cristã. Ela é um pouquinho mais antiga. E eu sempre me perguntei assim, a Páscoa é a ressurreição de Jesus para os católicos. Só que os judeus não têm Jesus Cristo como o Salvador. E eles também comemoram a Páscoa, Cida. E agora? E nós espíritas? O que significa a Páscoa para nós espíritas? Nunca nos esqueçamos, né? Às vezes a gente esquece um pouco isso. Eu percebo pelo menos. Nós somos cristãos. Depois somos espíritas. Certo? Nós não somos espíritas e depois cristãos. E daí nós não somos verdadeiramente espíritas. Nós gostamos de fenômenos. E o verdadeiro espírita, ele é primeiramente um cristão. Porque a transformação do coração pelo amor de Jesus, ela é muito mais importante do que o fenômeno. Certo? Então, se não somos cristãos, se os católicos comemoram a ressurreição de Jesus, os judeus não são cristãos, mas também comemoram a Páscoa. Então foi os judeus que inventaram a Páscoa, Cida. Também não. Se nós formos voltar na história da humanidade lá para os povos primitivos, a Anaí fica louca quando eu faço isso. Eu começo a contar a história, né? O que eu quero saber da história? Os povos primitivos lá, aqueles povos que cultuavam vários deuses, né? O Deus Sol, o Deus Lua, os povos politeístas, ao final do inverno da parte norte do planeta, ao final do inverno, eles comemoravam, no período da Páscoa, celebravam o fim do forte inverno e a chegada de uma época mais frutífera. E celebravam, então, a sua deusa da fertilidade, Eostre. E veja como é engraçado, né? A gente vai só mudando um pouquinho as coisas, né? Ajeitando conforme a cultura, conforme o local, conforme a religião. Mas nós somos muito parecidos. E isso se revela em vários pontos da história humana. Os caras estavam lá no Egito erguendo pirâmide.
E do outro lado do planeta, aqui na América Latina, outro povo, outra cultura, outra história também erguia pirâmides. E ele, te garanto, Cida, eles não estavam mandando os projetos da pirâmide pro WhatsApp uns dos outros. E olha que de projeto eu entendo, Cida. Nós somos muito parecidos com a evolução de humanidade. E então a gente chega ao povo judeu. O povo judeu, na época da Páscoa, comemorava aquilo que significa a palavra Páscoa em hebraico: libertação. Eles comemoravam então, no período da Páscoa, celebravam a libertação do seu povo da escravidão no Egito. Passado esse momento de escravidão do povo judeu, eles ressignificaram a palavra Páscoa, que para eles é Pessach. E então, na época de Páscoa, eles faziam um ritual. A família trazia para dentro de sua casa um cordeiro, um bichinho. Um pouco triste essa parte. Eles ficavam com aquele cordeiro durante um período junto da família. E na véspera de Páscoa, eles sacrificavam o cordeiro. Prestem atenção no bichinho. Não era um gato, não era um cachorro, era um cordeiro. E com o sangue desse animal, eles pintavam a porta da casa daquela família. Pois eles acreditavam que no dia de Páscoa, o anjo da morte viria até os lares de todo o povo e levaria um de seus filhos. E a família que tivesse então a marca do cordeiro seria salva. Coitado do cordeiro, né? Nada a ver com a história. Mas era a cultura daquele povo de milênios atrás. E a gente vai adaptando as coisas. E os primeiros cristãos resolveram então comemorar, no dia de Páscoa, a ressurreição de Jesus. Jesus vocês conhecem, né? Pá, eu ia ter que voltar meia hora. Jesus é o governador espiritual da terra. Isso talvez alguns de vocês não saibam. Cida, minha querida amiga, onde é que tu estava há 4,5 bilhões de anos atrás? Quem sabe? Quem sabe? Não é em Capão Novo. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era o Cristo. O que significa Cristo? O ungido. De todos os espíritos perfeitos, alguns são escolhidos e são eleitos Cristos. E esses recebem diretamente de Deus missões muito especiais. No nosso caso, não no nosso caso, no caso do nosso Jesus, do nosso Cristo, a missão era ser o governador espiritual do planeta Terra. Então Jesus não está aqui desde a manjedoura. Que fique muito claro. Jesus está conosco. E conosco o planeta há 4,5 bilhões de anos.
E o Espiritismo não nega a ciência, meus amigos. A gente não acha que o planeta foi criado em 7 dias. Não, não. Jesus está aqui por trás de todos os acontecimentos científicos. Se houve o Big Bang, Jesus era o gerente do Big Bang. O gestor. E está conosco desde a formação do planeta, passando por todas as eras da humanidade, até que chega um determinado momento em que ele olha para a humanidade e pensa, é chegado o momento de um novo momento, de uma nova era. É necessário que levemos à face do planeta a semente do Evangelho. E aí, Jesus certamente reuniu-se com sua equipe de espíritos elevadíssimos e algum deles deve ter levantado a mão. Todo respeito. Jesus, se deve chamar de Senhor Jesus, ele deve chamar. Eu posso ir, desço lá, levo a mensagem do Evangelho e volto. E aí Jesus, se eu tô nessa reunião, nessa hora eu dou um pulo. Esse é galo velho. Já tem um mais desconfiado que deve ter dito assim, mas Jesus, tu conhece essa galera aí? Tu tem certeza? Tem um monte de Guilherme lá. Uma multidão de Guilherme. Mas Jesus, convicto, e do alto da sua posição de governador espiritual da terra, resolve reencarnar aqui. E só o processo de Jesus diminuir-se para que o seu espírito coubesse num corpo físico é um processo de milênio. Mas ele o faz. Vem até nós, vive uma vida simples. Desde o seu nascimento, numa manjedoura, passando por sua infância tranquila na marcenaria de José, até a fase adulta, onde em 3 anos, atentem-se para esse detalhe, tudo o que sabemos, o que lemos e o que acreditamos, são 3 anos da vida de Jesus. 3 anos. O cara é bom nesse... diferenciado. E aí, nós, porque somos nós, achamos que ele era um tanto quanto revolucionário demais. O cabeludinho está se passando, vamos passar ele dessa forma melhor. E então nós crucificamos Jesus. E Dona Doroti, a senhora deve concordar comigo. Se a senhora não concordar, também não tem problema. Que talvez esse seja um dos pontos mais tristes da humanidade. O momento em que crucificamos o maior símbolo de amor que conhecemos. Mas fizemos isso. Ele ressuscitou. Ele saiu da cruz. E aí vem um ponto que sempre me incomodou em algumas religiões. Por que o nosso maior símbolo de religião é o Jesus crucificado? Ele já desceu de lá. Ele ressuscitou. Precisamos também nós, utilizando da etimologia da palavra em hebraico, libertação, nos libertarmos da crucificação.
E a doutrina espírita nos convida sempre a uma reflexão mais consciente, mais abrangente das coisas. A vida não é preto e branco. A vida é muito mais complexa. Precisamos nos libertar dos velhos conceitos, do Jesus crucificado. Mas o que simboliza esse Jesus crucificado? A gente vai encontrar lá no Evangelho de João. O apóstolo João, no capítulo 1, narra o batismo de Jesus por outro João, o João Batista, que vejam só, ele batizava as pessoas. Jesus chega diante de João Batista e o que João Batista diz a Jesus? Mestre, eu não sou digno de te batizar. Não sou digno. Mas Jesus então diz a João Batista: é preciso que assim tu faças para que se cumpra aquilo que foi dito. E nesse ponto, para nós, é evidenciado uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar. Jesus era um profundo conhecedor da cultura religiosa da época. A gente, com razão, fala muito sobre a elevação moral de Jesus e esquece que ele também é tão evoluído quanto intelectualmente. O maior gênio que pisou na face da terra se chama Jesus. Porque foi o único espírito perfeito. E um espírito perfeito não é perfeito só moralmente, só entre aspas. É também perfeito intelectualmente. E então ele diz para que João Batista faça-se cumprir a promessa e me batize. E quando João Batista, então, vai fazer o ato de batizar Jesus nas águas do Jordão, os céus se iluminam, o próprio Jesus se ilumina, e João profere a seguinte frase: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fazendo também referência ao Cordeirinho. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Show de bola! Tirou o pecado. Eu, Assídio e o Daniel, agora a gente é top. Perfeito. Não tem pecado? Jesus tirou o pecado? Eu falo isso para um outro religioso, ele manda me prender. Aí vem o convite para o entendimento mais amplo. O ato de Jesus sacrificar-se. E sacrificar-se é uma palavra forte, né? Que era Jesus. Não é como se eu e tu, a gente fosse traído, fosse apresentado. Não, é um espírito muito superior. Mas o ato de Jesus sacrificar-se e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um símbolo que remete à palavra Pessate, passagem. Páscoa é passagem, um símbolo de passagem. E quem passa, obviamente, passa de um estado para outro. Para o povo hebreu, era a passagem da escravidão para a liberdade. Para os católicos, é a passagem de um Jesus crucificado para a ressurreição do Cristo. E para nós espíritas, o que significa a passagem e a crucificação de Jesus? É sacramentado na crucificação e vinda de Jesus. O início
de uma nova era, de um novo tempo. A passagem para um novo momento. Só que essa passagem não é um estalar de dedos. Porque a vida não é assim. Tudo é processo. E o processo para um espírito imortal, como todos nós somos, ele é muito longo. Mas o que precisamos entender é que precisamos libertar em nós as velhas crenças. Libertar o nosso coração dos velhos costumes. E fazer em nós a passagem para um novo tempo. Não é mais olho por olho, dente por dente. Jesus simboliza isso. Uma nova aliança. Um novo compromisso. E o compromisso é com a transformação do nosso coração. É a passagem de um nível para o outro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é a morte de Jesus, mas é a vida de Jesus todos os dias no nosso coração. Esses dias eu estava numa roda de amigos cristãos e tinha um que não era eu não sou esse o conversor, mas tinha um tentando converter o outro assim. E aí ele disse a célebre frase: Jesus precisa de ti. Aí eu dei uma risada, né? Só olha, precisar, Jesus, acho que não precisa do Guilherme. Mas nós precisamos de Jesus. Sabe, meus amigos, eu tenho feito 6, 7 palestras por mês. E às vezes, quando a gente está aqui na frente, a gente acha que sabe alguma coisa. A Novo Horizonte precisa que eu venha aqui fazer a palestra? Não precisa. Sabe quem precisa que eu venha fazer a palestra? Eu. Para que eu venha. Todos os dias. Todos os dias. E tem dias que eu preciso lembrar mais do que outros. E hoje é um dia desse. Porque todos os dias nós somos testados, todos os dias a nossa vaidade aparece, todos os dias os nossos defeitos aparecem. Olha, eu vou falar por mim, tá? Mas eu poderia estar falando por todos nós. Todos os dias nós erramos. Todos os dias. Pouco, mais. Alguns, caramba. Pensa em errar assim. Mas todos nós erramos. Mas faz parte do processo. O erro faz parte do processo. A lágrima faz parte do processo. Mas nós estamos a caminho da luz. Só que a luz está longe. Mas nós escolhemos acreditar. E eu escolhi acreditar em um Jesus que já desceu da cruz. Então abandona dentro do teu coração o sofrimento, o medo, a culpa, o vitimismo, a dor. Jesus já desceu da cruz. Eu sou pecador, beleza. Siga lá a pelota, segue o barco.
toca em frente. Jesus já desceu da cruz. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. Jesus desceu da cruz e caminha a passos largos e tenta nos puxar na direção da luz. Porque Páscoa significa passagem. A nossa passagem de espíritos imperfeitos para um dia espíritos de luz. Muito obrigado, meus amigos.